Senhor presidente, novos pares, público presente na galeria, funcionários presentes e a todos que nos assistem e nos ouvem, bom dia. Quero aqui estar falando novamente, aliás, continuando a falar sobre as obras que estão sendo feitas ali emergencialmente, segundo o prefeito, ali do lado do Rio Paraíba. Aquela obra trouxe muitos problemas para Jacareí. Primeiro que houve desbarrancamento aí na cabeceira da ponte, posteriormente nas margens do rio. E nisso aí, o que acontece? Houve um afundamento naquele local onde caiu aquele flamboyant, pé de flamboyant, há 2 semanas atrás. Já havia rachaduras, um pouquinho antes, até falei que com a chegada das chuvas, o flamboyant ia cair, e realmente caiu. E também existem rachaduras, aliás, haviam rachaduras no asfalto. E nisso o que me preocupa? Me preocupa que ali do lado existem umas tubulações da elevatória do SAI. E fica aqui um questionamento desse vereador. Aquela tubulação, será que ela não foi comprometida com aquele afundamento daquela pista, daquele asfalto? Porque normalmente o que acontece? Você tem uma tubulação e a coisa afunda, lógico que vai abrir. Quando estiver em funcionamento, aliás, quando forem testar a elevatória, vai haver vazamento. E novamente vai ocorrer o quê? Vai ocorrer uma nova queda das margens do rio. Isso é preocupante. Bom, em relação àquela colocação de pedra, que a gente já vem falando, que já foi desastroso e com uma despesa bastante grande. Chega a quase 1,5 milhão. Com 1,5 milhão, dá para você fazer mais creches. E creche é o que falta na cidade. Dá para se fazer casas populares. Dá para se fazer de 40 a 50 casas populares com esse dinheiro. Então é muito triste uma obra que foi feita equivocadamente. Eu falo isso pelo seguinte. Semana passada, no dia 3 de outubro, nós estivemos em Taubaté, participando de um seminário sobre o plano diretor dos recursos hídricos, que fala sobre a transposição do Rio Paraíba. E nisso, conversando com o Dr. Rui, que é da Secretaria de Recursos Hídricos, ele nos informou que aquela obra, aquela colocação de pedra, foi solicitada à Agência Nacional e foi colocado emergencialmente. E outra, aquelas pedras foram colocadas provisoriamente. Então aquelas pedras têm que ser retiradas posteriormente. Porque não tem nenhum tipo de estudo, não tem aprovação, não tem licenciamento ambiental, então não pode ser feita aquela obra. Aquilo simplesmente foi utilizado para melhorar a captação do SAI. Porque o que aconteceu na época? O nível do rio ficou abaixo da entrada da água. Por isso que faltou água em Jacareí em meados de janeiro, se eu não me engano. Então, aquela obra é super preocupante mesmo. Porque além de ser uma coisa provisória, que não pode ficar lá, ele vai ter que ser retirado. E retirar aquelas pedras não vai ser fácil. E ainda continua colocando pedras ali no entorno da ponte. E gastando dinheiro, que é o pior. Então, seu prefeito, o senhor fez uma coisa bastante grave, gastando dinheiro emergencialmente. E não é bem, aquela obra não poderia ser emergencial, pelo seguinte, em maio de 2003,
foi mandado um relatório para o senhor prefeito, na época Marco Aurélio, dizendo que vai faltar água em Jacareí. Por quê? O contrato que rege entre a Light e a ANA diz o seguinte, que o mínimo de água a ser liberado por aquela usina será de 40 metros cúbicos de água por segundo. E quando houve a redução para 40 metros de água por segundo, faltou água na nossa cidade. Então isso já tinha sido avisado há mais de 10 anos atrás e não foi tomado nenhuma providência. E vem falar agora que é emergencialmente para se gastar 2 milhões, 500 e poucos mil na primeira etapa quando houve a barragem e mais 1,5 milhão para se consertar aquela obra desastrosa no caso. E outra, nós mandamos o ano passado um pedido para que o IPT fosse contratado para se fazer uma vistoria naquela ponte Nossa Senhora da Conceição, a ponte do São João. Não houve nenhuma manifestação por parte da prefeitura. Esse ano nós reiteramos o pedido, eu não lembro em qual mês que foi, mas foi após a colocação de pedra ali embaixo da ponte do Rio Paraíba, e recentemente nós reiteramos o pedido. Felizmente, o nosso prefeito, ele está nos atendendo e parece que foi contratado o IPT para fazer a vistoria daquela ponte que já está aí há mais de 50 anos. Então eu tenho aqui em minhas mãos o pedido de informação que nós fizemos ao senhor prefeito. Ele nos responde o seguinte, que a empresa foi contratada e a ordem do serviço foi emitida em 25 de setembro recente. Então, está sendo contratado o IPT por felicidade da nossa cidade, porque aquela ponte realmente é preocupante. Bom, e outra coisa que a gente gostaria de estar falando a todos vocês que nos ouvem, que amanhã, às 11 horas da manhã, haverá audiência pública aqui na Câmara Municipal de Jacareí, e convidando a todos os senhores e senhoras que estão nos ouvindo a participar dessa audiência pública tão importante para a nossa cidade. E foram convidados também membros da prefeitura, então com certeza eles estarão aqui tentando responder a perguntas nossas no caso. E esse vereador, ele tem corrido a cidade, assim como outros vereadores também, e nisso, além daquele problema que ocorreu na ponte do Rio Paraíba, nós temos outros problemas na cidade também. Para vocês terem uma ideia, ali na Siqueira Campos, na Avenida Siqueira Campos, no final do ano passado, nós alertamos o senhor prefeito que o asfalto ali na Siqueira Campos estava cedendo, onde passa o Rio Turi. Nós chegamos a avisar o senhor prefeito para que fosse tomada alguma medida. Lógico que impedir que aquele afundamento ocorresse não seria possível, mas poderia estar interditando aquela avenida. Por sorte, ninguém se feriu, porque 10 dias depois, naquela avenida abriu uma cratera e se gastou dinheiro emergencialmente também. Então o que está acontecendo nessa administração é o seguinte, parece que todas as obras não são planejadas. Como o vereador, eu não lembro se foi o Fernando, a ótica que ele falou sobre a questão do planejamento, não existe planejamento nessa prefeitura. O que existe são obras emergenciais. E quando se fala em obras emergenciais, dispensa licitação, contrata a empresa que você quer e paga o que você quer também. Então isso é muito perigoso. Então, senhor prefeito, vamos começar a planejar melhor a nossa cidade. Então fica aqui esse desabafo desse vereador aqui nessa tribuna. Obrigado e volto mais tarde.